Rejeição da prótese do quadril. Será que isso pode acontecer? Quando isso pode acontecer? E como prevenir uma possível rejeição de prótese total do quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril e venho aqui trazer as melhores e mais recentes informações para que você possa tomar a sua decisão em relação ao seu tratamento. E aqui a gente vai entrar num tópico muito importante porque é uma pergunta extremamente comum pelos pacientes que vão fazer a cirurgia de prótese quadril e às vezes até pergunta de pacientes que já fizeram prótese quadril e estão na dúvida do que pode estar acontecendo caso tenham algum tipo de dor diferente e não esperada. A tal da rejeição de prótese quadril. Então, pessoal, em primeiro lugar, é importante nós dizermos o seguinte: na maior parte das vezes, assim, muito mais comum as pessoas usarem o termo rejeição de uma maneira errada. O que é a rejeição propriamente dita? A rejeição é muito utilizado nos transplantes de órgão, esse termo, quando o corpo, o hospedeiro, a pessoa que vai receber um órgão de outra pessoa, o sistema imunológico do corpo da pessoa não reconhece uma proteína no órgão que foi transplantado e pode ocorrer a chamada rejeição. Tanto é que durante um tempo se utiliza drogas imunossupressoras, ou seja, para suprimir o sistema imunológico do paciente, para que ocorra a aceitação daquele órgão. Nos transplantes a gente também sempre busca, a imunohistocompatibilidade, então a pessoa tem que ser compatível para receber aquele órgão, já que o órgão vai ter proteínas que sinalizam para o sistema imunológico se aquele órgão é do próprio corpo ou não. Mas nos materiais, biomateriais, digamos assim, implantes que são colocados que não contêm proteína, esse tipo de ativação do sistema imunológico ele não ocorre. Então não é bem rejeição o termo que se utiliza. É muito mais uma hipersensibilidade a metais e alguns materiais utilizados em prótese, que já vamos entrar nessa questão da hipersensibilidade. Mas antes vamos esclarecer aqui que na maior parte das vezes que o paciente usa o termo rejeição, e muitas vezes alguns colegas usam o termo rejeição, deveria se utilizar o termo infecção. É isso que na maior parte das vezes está acontecendo. Qual que é a diferença? A infecção significa uma bactéria, um micro-organismo que entrou e se grudou na prótese, que isso pode ter acontecido durante a cirurgia ou pode ter acontecido em algum momento depois, uma infecção que a pessoa teve lá 2, 3 anos depois da cirurgia, uma coisa que também pode acontecer, apesar de ser muito mais raro. Então, o mais comum das infecções ocorrerem é durante o ato operatório ou durante a estada do paciente no hospital. Aqui vão algumas curiosidades. Se o paciente tem mais do que 5 pessoas na sala cirúrgica do paciente, aumenta o risco de infecção. Então, ter o número de pessoas diminuído na sala de cirurgia é uma coisa extremamente importante. O comportamento das pessoas dentro da sala cirúrgica, o uso daquele capacete que vocês já viram utilizando é para reduzir riscos de infecção, assim como a estada menor do paciente no hospital reduz o risco de infecção, especialmente o número de dias 5 dias aumenta o risco de infecção. Estadas menor do que 5 dias diminui o risco de infecção e não tem tanta diferença se fica 1, 2 ou 3 dias, não muda muito dentro do hospital em relação a riscos de infecção. Então, é muito importante a gente alinhar a definição das palavras que estão sendo utilizadas, porque isso muda muito a visão do problema. Vou entrar aqui num ponto, tá? Quando se usa o termo rejeição, parece que a culpa é do corpo do paciente, que o corpo rejeitou a prótese. E usualmente está se utilizando o termo rejeição para descrever infecção, que não tem tanto a ver diretamente apenas com o corpo do paciente, mas tem a ver com uma bactéria, um micro-organismo externo. Claro que o sistema imunológico do paciente competente é importante para combater as bactérias, então tem uma relação com o corpo do paciente. Mas quando se fala rejeição, parece que é uma culpa inerte do paciente que a pessoa não tem nada a fazer, simplesmente houve uma rejeição da prótese.
E não é bem assim. Então é muito importante a gente entender a definição do que está acontecendo ou do que pode acontecer. Então, na maior parte das vezes que os pacientes chegam para mim e disseram que tiveram uma rejeição, na verdade é uma infecção, uma bactéria que entrou, um micro-organismo, uma bactéria que grudou lá na prótese. E depois vamos entrar aqui nas subdivisões e ver o que pode se fazer em relação a isso. A rejeição propriamente dita é uma coisa que praticamente não existe em relação a esses materiais implantáveis. O que pode ter é uma hipersensibilidade a algum dos metais, o que é algo raro. Mas pode-se ter hipersensibilidade a níquel, a cromo-cobalto, cromo. Esses materiais que eu citei agora são os mais comuns. São os mais comuns da pessoa ter alguma hipersensibilidade. E aqui eu já quero chamar a atenção do seguinte, ó, pessoal. No final desse vídeo, eu vou responder as perguntas que me foram enviadas através de postagens que eu fiz no Instagram sobre esse tema. Então fica até o final que vai ter várias perguntas relacionadas a isso, mas algumas coisas já vão ser abordadas aqui no vídeo. E já aproveito para pedir para você aí curtir o vídeo, dar um like, compartilhar com alguém que pode estar precisando desse conteúdo e que vocês vão ajudar muitas pessoas dessa maneira. Mas vamos continuar aqui. Então, a hipersensibilidade a metais é uma coisa que existe, as mulheres conhecem muito bem isso, né? Tem mulher que diz, eu não posso usar bijuteria. Bijuteria às vezes tem muito níquel e às vezes a pessoa usa um brinco, usa um colar e aquilo dá uma hipersensibilidade. Em nenhum lugar do mundo é recomendado rotineiramente uma pesquisa de hipersensibilidade a metais, aqueles testes cutâneos que se faz com diversos materiais ou diversas coisas para saber se a pessoa tem hipersensibilidade a metal antes de se fazer um procedimento cirúrgico. Porque é bem raro essa hipersensibilidade no grau de pureza dos implantes que nós utilizamos. Obviamente, o material utilizado no implante de boa qualidade não é a mesma coisa que uma bijuteria. Então, não quer dizer que a pessoa que teve alergia à bijuteria, ela vá ter alergia ao implante de prótese de quadril ou prótese de joelho. Agora, se uma pessoa é hipersensível a metais, né, colar, brinco e etc., claro que não custa se fazer um teste específico para a gente poder escolher um implante que não contenha a liga metálica específica que o paciente tem uma hipersensibilidade. Então, assim, hipersensibilidade a metais dos implantes que se utiliza é bem raro. Fato número 1. Fato número 2. A maior parte das vezes que médicos e pacientes usam a palavra rejeição, muitas vezes estão se referindo à infecção. Então, se algum de vocês aí teve o diagnóstico que teve uma rejeição da prótese, é importante esclarecer com o seu médico se foi uma rejeição por uma alergia a metal ou se foi uma infecção que foi uma linguagem simplificada utilizada para o paciente, foi chamado de infecção. Por que é importante a gente esclarecer isso aí? Porque o tratamento pode ser muito diferente. O tratamento de uma infecção, em primeiro lugar, visa erradicar aquela bactéria que está causando infecção. Vai passar por uso de antibióticos, vai passar por nova cirurgia para retirar a prótese que foi implantada e usar uma prótese às vezes temporariamente, substituindo a prótese que foi colocada feita de antibiótico, ou também chamado as trocas em um só tempo, onde tira a prótese, faz uma limpeza grande, usa antibiótico na veia, já coloca uma prótese nova no mesmo local. Então, são estratégias de tratamento de infecções de implantes. Elas vão ser muito diferentes de estratégias de tratamento de hipersensibilidade. Por isso que é extremamente importante nós sermos precisos na linguagem do que está acontecendo e o paciente perguntar para o médico, doutor, isso é uma infecção, teve uma bactéria que colou na minha prótese, ou isso é uma rejeição, na verdade, que seria uma hipersensibilidade a algum tipo de metal. E por que eu acho que é importante essa linguagem? Porque a rejeição da reação, como se fosse um transplante de órgão, ela basicamente não existe. O que existe é uma hipersensibilidade a algum tipo de metal, que os tratamentos vão ser muito diferentes, tá? Isso é muito importante ficar claro. Mas quando o paciente me pergunta no consultório, doutor, tem algum risco de rejeição?
Na verdade, o que o paciente quer saber mesmo é se existe algum risco de falha da prótese que seja necessário fazer uma nova cirurgia. Algum risco de falha que o paciente não fique plenamente satisfeito com a cirurgia que foi feita. Aí a gente vai entrar em alguns itens que eu separei para vocês aqui, tá? Causas possíveis de falha em prótese total do quadril. Eu separei aqui algumas mais importantes aqui, tá? Para a gente discutir um pouquinho. Então, botei numa ordem não de frequência, mas numa ordem aqui de importância da gente discutir. Número 1 é o risco de infecção. Então, dentre as perguntas que me receberam, né, o que precisa fazer se ocorre uma rejeição, entre aspas, e aqui a gente vai usar o termo infecção, o termo adequado. Depois eu entro de novo na hipersensibilidade. Então, questão de infecção. Pessoal, para a gente diminuir risco de infecção, número 1, o paciente tem que estar com um sistema imunológico competente. O paciente não pode estar com nenhuma infecção ativa no corpo, não pode estar com uma unha infeccionada, com um dente infeccionado, com um furúnculo em alguma parte do corpo. O paciente não pode ter uma infecção ativa. A escolha do hospital tem uma influência muito grande. Por isso que hospitais certificados, hospitais de alta qualidade, se levam em consideração o baixo risco de infecção. O cirurgião e toda a equipe cirúrgica é extremamente importante para manter esse risco de infecção baixo. Utilizar equipamentos como o capacete cirúrgico, por exemplo, é um equipamento que reduz o risco de infecção, tá? O risco de infecção não muda muito entre diferentes tipos de implantes utilizados. Alguns estudos demonstraram que utilizando a cerâmica tem um pequeno risco diminuído de infecção, mas não é algo que se comprova em qualquer estudo. Alguns estudos mostraram uma pequena diminuição. É muito difícil de demonstrar isso porque é um risco tão baixo, tão diferente, que basicamente a gente considera que não muda muito em tipos de materiais utilizados. Claro que aqui eu estou referindo materiais de alta qualidade. Tá? Se nós compararmos materiais todos de primeira linha, não tem grande diferença entre eles. Teve uma época no Brasil, pessoal, que teve aquela máfia das próteses, que se utilizavam próteses falsificadas, que eram feitas em fundo de quintal. E aquilo não era um material de metal de alta pureza. E aquilo gerava muita reação inflamatória no corpo, que não está ligada à infecção, mas uma reação inflamatória aumentada por um material impuro aumenta o risco de ocorrer uma infecção secundária, ou seja, num primeiro momento não tinha infecção, reação inflamatória continuou e muito intensa e aí surgiu uma infecção de uma maneira secundária, que é uma situação bem diferente. Então não existe tanta diferença de risco de infecção em materiais de implantes de primeira linha, tá? E tudo que pode ser feito para reduzir riscos de infecção é algo extremamente positivo. Aqui a gente tem um exemplo de curativos, por exemplo, de pressão negativa, que quando a gente utiliza em pacientes que têm algum grau de comprometimento imunológico, paciente fumante, com alguma doença autoimune, né, como uma artrite reumatoide, por exemplo, esses curativos de pressão negativa, eles reduzem o risco de infecção. Mas quando utilizados em pacientes imunocompetentes, não tem uma mudança tão grande. Então, é só um exemplo assim para vocês verem que existem várias tecnologias para reduzir risco de infecção. Fazer a vedação da ferida operatória adequada. Eu uso, por exemplo, uma colinha que fecha a pele do paciente com uma cola que veda completamente. O uso de curativos especiais que deixa fechado durante 15 dias, isso aí também reduz riscos de infecção. Não usar drenos reduz risco de infecção. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer para reduzir riscos de infecção, tá? Então esse é o primeiro ponto, causas de falha. A segunda causa de falha, que pode ser culpada como rejeição, tá? É a incapacidade da integração inicial da prótese no osso. Então, a prótese
existem dois modelos, prótese cimentada e prótese não cimentada. A prótese não cimentada, ela necessita um contato íntimo com o osso para que esse osso cresça na prótese e ocorra o que a gente chama da osteointegração. E para que isso ocorra, existem 3 elementos aí responsáveis, tá? O fabricante tem que fabricar uma prótese que seja amigável ao osso, então a porosidade da prótese tem que ser adequada para quando ela esteja em contato com o osso haja o crescimento ósseo na prótese. Exige que o cirurgião faça um bom trabalho de botar um contato perfeito da prótese com o osso para que ocorra essa osteointegração. E o organismo do paciente, a qualidade óssea do paciente, ser competente de ocorrer essa osteointegração. Algumas vezes, por alguma razão, pode não ocorrer a osteointegração e a prótese tem uma fixação fibrosa, que não foi uma fixação óssea. Vou dar um exemplo. Um paciente fumante, diabético, tem uma chance maior de não ocorrer a osteointegração. Então, é um problema essa situação. Por isso que controlar a parte da diabetes, o paciente não fumar, diminui o risco disso acontecer. Tá? Então, uma prótese que não colou no osso pode ser uma falha do implante. Tá? 3. Soltura de uma prótese fixa, uma falha. Então, uma prótese que inicialmente estava fixa e se solta do osso. A causa mais comum de acontecer isso, quando não é infecção, então pode ser uma infecção responsável, mas a causa mais comum de acontecer uma prótese que antes, durante muito tempo, estava fixa e depois se solta, é através do que se chama as micropartículas do polietileno que começam a se infiltrar ao redor da prótese, provocando uma reação, isso que se chama osteólise, que vai soltando a prótese gradativa. Então, antigamente se utilizava um determinado tipo de polietileno, de plástico, que isso acontecia com uma maior frequência. E hoje se usa um tipo de polietileno que se chama de high cross-linked, que é alto em cruzamentos dessas partículas de plástico, é altamente cruzada, essas fibras de plástico, que diminui muito o risco de ter essa soltura, porque diminui muito essas micropartículas. Então, a evolução do implante melhorou muito para prevenir a soltura de um implante que antes estava previamente fixo. Número 4, que pode ser uma falha da prótese. Deslocamento da prótese de repetição, que é a famosa luxação da prótese. Então, se um paciente tem um episódio de luxação, de desencaixe da prótese por algum acidente, isso não quer dizer que o paciente vai precisar passar por uma nova cirurgia. Na maior parte das vezes, o paciente é levado a um local de emergência, onde o paciente é sedado ou anestesiado e se coloca a prótese no lugar, e na imensa maioria das vezes não precisa fazer uma nova cirurgia, basta colocar a prótese no lugar. Agora, se por alguma razão o paciente está deslocando a prótese com facilidade, está saindo toda hora do lugar, e podem ter várias causas para explicar isso, pode levar a uma necessidade de uma nova cirurgia para que esse fenômeno pare de acontecer, o que seria uma falha da cirurgia primária, que teve episódios repetidos de luxação e exigiu uma troca da prótese. 5. Dor residual após a prótese. Esse item é um item extremamente difícil, porque a gente tem que tentar saber qual é a causa dessa dor. Porque se tem uma dor residual que não melhora, a gente tem que fazer um trabalho de detetive e tentar entender a razão dessa dor. Pode ser uma prótese que não fixou no osso, mas olhando no exame de imagem parece que ela está fixa. Pode ser uma prótese que estava fixa e depois soltou. Pode ser uma prótese que está fixa, mas teve uma infecção muito fraquinha que não foi suficiente para soltar o implante, mas causa dor no paciente. Pode ser tendões que estão atritando contra alguma parte da prótese. Então, existe aí um mundo de causas potenciais de uma dor residual, onde até é difícil dar mais exemplos além desse que eu já dei. Então, é um trabalho de investigação. Felizmente, é uma coisa rara de acontecer, mas é uma coisa que pode acontecer
e que necessita investigação para entender o que está acontecendo. E 6, o que pode ser considerado uma falha da prótese do ponto de vista do paciente, é o paciente colocar a prótese e continuar mancando. Então, pode o paciente ter uma dor residual e mancar por causa da dor residual, ou pode ser o paciente que não tem dor, mas manca. Se o paciente está mancando, pode ter acontecido falta de força na musculatura do paciente, uma diferença de comprimento entre as pernas, algum machucado no nervo da musculatura que comanda o quadril, são alguns exemplos de explicações por que o paciente pode estar mancando ainda. Então, o paciente mancar após a prótese, para que isso não aconteça, exige um planejamento muito bem feito para tensionar novamente a musculatura de uma forma adequada, ou seja, se a perna está mais curta, quando o paciente vai fazer a prótese, a gente tem que botar a perna no mesmo comprimento. Assim como a largura do quadril. Se o quadril diminuiu em largura, a gente tem que aumentar de novo a largura do quadril, que se chama offset, para que o paciente tenha o tensionamento muscular adequado e não mancar. É claro que o paciente não vai parar de mancar imediatamente após a cirurgia, porque o parar de mancar exige um reforço da musculatura do paciente. Imagine o seguinte, que a musculatura foi atrofiando ao longo de muitos anos. Aí se faz a cirurgia, não é imediatamente que a musculatura vai recuperar. Ela pode demorar uns 3 meses para recuperar completamente e conforme a razão da necessidade da cirurgia, o paciente pode demorar até 6 meses para recuperar uma força muscular adequada. Então, existem vários fatores que podem ajudar aqui ao paciente não mancar e recuperar a sua força muscular. Então, aqui, pessoal, revisando, eu coloquei 6 itens aqui importantes que poderia se considerar uma falha da prótese quadril. Tem outros itens, mas esses são os mais importantes. 1. Infecção. 2. Incapacidade da integração inicial da prótese no osso. 3. Soltura de uma prótese fixa. 4. Deslocamento da prótese de repetição. 5. Dor residual após ter feito a prótese. 6. Paciente mancar após a prótese. Eu quero que vocês me digam nos comentários se alguém de vocês se identifica com alguma dessas causas para a gente ver aí o que pode estar acontecendo em relação à queixa que vocês estão tendo em relação à prótese quadril. Agora vamos voltar àquele item inicial relacionado à rejeição, que poderia ser alguma hipersensibilidade a metal. Então, se o paciente tem algum tipo de hipersensibilidade a metal, coloca relógio, coloca colar, anel, pulseira e tem reação de coceira, vermelhidão na pele, né, rache cutâneo, que é manchas na pele, aí é indicado a gente fazer testes de hipersensibilidade. Se isso não acontece, usualmente não é recomendado. Tá? Mas se alguém quiser fazer isso, não vejo mal nenhuma pessoa fazer. Mas não existe nenhum lugar no mundo que faça em todos os pacientes esses testes, a não ser em estudos clínicos. E agora, pessoal, vamos entrar aqui nas perguntas que vocês me enviaram através do Instagram para que eu respondesse aqui nesse vídeo mais completo relacionado à rejeição ou falha da prótese. Então, eu vou olhar aqui do ladinho algumas perguntas e selecionar algumas coisas, tá? Aqui uma pergunta, ó. Se existe diferença de rejeição entre próteses do SUS e próteses particulares? Então, pessoal, o implante em si, basicamente, não tem diferença. O que pode ter diferença é em relação ao ambiente hospitalar. Então, tem hospitais que vão ter menos risco de infecção e hospitais que vão ter mais riscos de infecção. Isso não importa se é SUS ou particular. Então, o que importa é a capacidade do hospital de promover um ambiente de baixo risco de infecção. Eu tenho certeza que tem hospitais do SUS que são maravilhosos, tem hospitais particulares e maravilhosos, e o contrário também existe. Tem hospitais do SUS que vão ser com uma qualidade inferior e hospitais particulares de qualidade inferior. Então, uma coisa que eu sempre mostro para os pacientes lá é a ordem dos melhores hospitais do Brasil. Para a gente escolher aí entre os top 10, eu acho que no mínimo escolher entre os top 10 hospitais é interessante para fazer uma cirurgia de prótese, até porque é uma cirurgia que vocês vão utilizar para a vida toda, pessoal.
É uma cirurgia que, se tudo der certo, vai usar a vida toda. Então, assim, é muito importante a escolha do hospital, do médico cirurgião, do implante, a recuperação do paciente e a vontade, a reabilitação e a vontade do paciente ficar bem para fazer os exercícios, fazer tudo certinho, tá? Aqui, outra pergunta. Doutor Davi, minha cirurgia de próstase foi há 2 meses. Quais sintomas de rejeição? Então, vamos falar de sintomas primeiro de infecção. Os sintomas de infecção é dor, calor na perna, rubor, ficar avermelhado e secreções. Então, sair secreção por um furinho, aparecer um caroço perto da incisão, e esse caroço começa a sair secreção, começa a sair pus, isso pode ser um sinal de infecção. Dor, calor, febre, secreção saindo da prótese pode ser um sinal de infecção. Agora, hipersensibilidade a metal tem mais relação com reações cutâneas, tá? Claro que existem casos que o paciente pode simplesmente ter uma dor e não conseguir se identificar tão direitinho o que está acontecendo. Mas a dor isolada e isso ser um problema relacionado à hipersensibilidade a metal é mais raro. Aqui eu vou fazer um parênteses. As próteses que têm articulação de metal com metal, que aqui entra próteses de resurfacing ou próteses com cabeça metálica muito grande, tem uma chance maior de ocorrer a hipersensibilidade a metal. Então, nesses tipos de implantes que são mais raros de serem utilizados, a atenção à hipersensibilidade a metal deve ser aumentada, tá? Vamos lá, mais a perguntinha aqui. Qual prótese tem maior risco de rejeição? E aqui a gente pode interpretar como hipersensibilidade a metal ou infecção. Metal ou cerâmica. Então, a prótese cerâmica vai ter menos risco, a prótese com cerâmica tem menos risco aí para hipersensibilidade a metal, e em relação à infecção não muda. E entre nacional e importada, aqui eu vou me abster de fazer algum comentário, porque eu não quero ter nenhum tipo de problema jurídico. Eu só uso próteses de primeira linha, tá? Só entre as maiores fabricantes de próteses do mundo. Vamos lá buscar mais pergunta. Depois de quantos dias a prótese pode ter rejeição? Então, assim, infecção pode aparecer dentro de 1 semana, alguns meses depois da cirurgia. Na verdade, a infecção pode aparecer até 1 ano dentro da cirurgia. O mais comum é, se ocorre uma infecção no momento da cirurgia, aparecer dentro dos primeiros 3 meses, tá? Mas existe aquela infecção que eu já comentei aí, que é a infecção tardia, que é chamada infecção hematogênica. O que é isso? Vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa tem sempre infecção urinária de repetição. Toda hora infecção urinária. Olha, toda hora tem bactériazinha circulando onde não deveria. E isso pode uma bactéria entrar na corrente sanguínea e parar na prótese, e ter uma infecção na prótese. O paciente tem uma pneumonia muito grave. Pode ter risco de uma bactéria do pulmão entra na corrente sanguínea e parar na prótese. Uma sinusite de repetição toda hora, pode ter risco disso acontecer. É mais raro esse tipo de infecção, que é a infecção hematogênica. Ela é bem mais raro de acontecer. Assim como o paciente que tem uma válvula cardíaca metálica está com o risco de ter alguma infecção hematogênica, na prótese quadril esse risco existe, apesar de ser algo bem mais raro. Até hoje eu peguei só um paciente que teve infecção hematogênica tardia. Uma coisa bem mais rara de acontecer, tá? Vamos adiante nas perguntas aqui. Eu gostei dessa pergunta aqui da Nanda Milagres, que ela botou assim, quais os cuidados que pode se ter para evitar uma rejeição? É algo possível de prevenir ou uma reação incontrolável ao corpo? É aqui que a gente entra, né? A infecção, a gente consegue prevenir várias coisas relacionadas à infecção, que é o maior problema. A hipersensibilidade a metal, que é uma coisa incontrolável do corpo, ela é muito mais rara, muito mais rara de acontecer. Para vocês terem noção quanto mais rara, eu nunca tive um paciente com caso de hipersensibilidade a metal em 22 anos. Eu não estou dizendo que não existe, mas é bem mais rara de acontecer. Então, tem que focar muito em prevenção de infecção, tá?
adiante. Se tem infecção, é muito provável e certo que o paciente vai ter que passar por uma nova cirurgia. Foi uma pergunta que apareceu aqui. Por isso que é muito importante tentar se evitar ao máximo riscos de infecção. Tá? Qual a possibilidade de luxação de uma prótese? Então, esse é um evento, pelo menos nas minhas mãos, é um evento raro de acontecer. Tá? Então, em 22 anos, tive 5 pacientes que tiveram luxação em 22 anos. E sempre ligado a algum evento traumático, de queda e coisas do tipo. Então, é uma coisa rara de acontecer. E essa possibilidade, ela varia de um cirurgião para o outro. Né? Então, não é uma coisa estanque igual para todo cirurgião. E tem pacientes que variam de um paciente para o outro. Se o paciente tem uma musculatura mais fraca, por exemplo, alguma doença que enfraquece a musculatura, a gente tem que usar próteses especiais para não ocorrer a luxação. Como prótese de dupla mobilidade é um exemplo. Tá? Aqui, a paciente dizendo, posso dizer que prótese cimentada é mais propensa à rejeição? Não. Não existe maior incidência de rejeição se a prótese é cimentada ou não cimentada. Isso não muda. Inclusive, se parte da prótese é cimentada, muitas vezes o que nós fazemos é misturar um antibiótico especial nessa parte do cimento, que na verdade não é cimento, ele é um acrílico, e colocando antibiótico nesse cimento diminui risco de infecção. Então, a prótese que tem alguma parte dela que seja cimentada, quando se coloca antibiótico nesse cimento ortopédico, reduz o risco de infecção, inclusive. Tá? Vamos adiante. Estalidos na prótese. Está me perguntando aqui, Cris Faoro, se pode ser um indicativo que está na hora de trocar. Então, estalidos num quadril que fez uma cirurgia de prótese, a gente tem que tentar identificar onde que é esse estalido, porque ele pode ser em tendões ou pode ser na prótese em si. Não quer dizer que tenha que trocar. A gente tem que investigar, entender qual é a causa desse estalido. Tá? Vamos lá. Aqui, se numa troca de prótese tem risco da perna ficar maior ou mais curta. Existe, tá? Por isso que é importante o planejamento. O planejamento cirúrgico é que evita que ocorram alterações do tamanho da perna após a cirurgia, tanto na cirurgia primária, a primeira prótese que a pessoa vai fazer, quanto numa troca de prótese. Então, aqui outra pergunta sobre o tipo de material se influencia o risco de infecção. Então, isso não influencia, mas o hospital influencia. Tá. Vamos lá. Aqui, paciente comentando com 5 meses está mancando ainda. Não é normal estar mancando com 5 meses, a não ser que a doença prévia que levou a fazer a prótese seja uma doença que machucou muito a parte da musculatura, então tem que olhar com cuidado para dar essa resposta aqui específica para esse paciente. Outra pergunta que veio aqui, gostaria de saber se quando temos uma infecção, mesmo em outro local do corpo, pode ocorrer também infecção na prótese. Corremos esse risco? Excelente pergunta aqui da Roser Limelo. Tá? Então, existe o risco da infecção de outro lugar do corpo ir parar na prótese. É um risco pequeno, mas é por isso que toda infecção no corpo tem que ser prontamente tratada. Não dá para a pessoa ficar toda hora com sinusite de repetição e não tratar, ou ter problemas dentários lá com infecção no dente e não tratar, porque isso aumenta o risco de uma bactéria ir parar lá na prótese. Não sei se vocês sabiam que também aumenta o risco de uma bactéria ir do dente parar numa válvula cardíaca e causar uma endocardite, uma infecção no coração. Então, pessoal, infecção pelo corpo não é brincadeira, a gente tem que tratar, tá? Mas não é um risco comum. Artrite reumatoide pode fazer inflamar uma prótese depois de 2 anos. Então, normalmente, a Denise LCS, não ocorrem inflamações na prótese. Pode ter inflamações nos tendões, tá? Ou pode ter algum risco relacionado de alguma infecção tardia. Então, a gente tem que identificar direitinho aonde que está ocorrendo essa inflamação, se é que é isso que está ocorrendo, se ela pode estar ocorrendo nos tendões e volta da articulação, ou se ela pode estar na prótese e, na verdade, não ser uma inflamação, e sim ser alguma potencial infecção.
Ó, 4 meses após a prótese continua com dor intensa ao caminhar. A dor lei trivelato. É o tipo da dor aqui com 4 meses, não é esperado acontecer. Então, a gente tem que identificar o que pode estar acontecendo. Se não fixou a prótese no osso, será que é uma infecção de baixa virulência, de baixa potência que está causando dor nessa região? Aí a gente tem que fazer um trabalho de detetive para entender o que pode estar acontecendo. Outra pergunta aqui, ó. Se houver uma rejeição na prótese quadril, o paciente pode esperar quantos dias para repor com outra prótese? E o que pode acontecer com esse paciente nesse período de espera? Então, vamos supor aqui que essa pergunta, na verdade, está se referindo à infecção da prótese, tá? Então, quando o paciente está com uma infecção, o ideal é que se troque a prótese o quanto antes, porque a infecção pode ir machucando o osso do paciente de uma forma gradativa e tornar a cirurgia de troca da prótese muito mais difícil. O tratamento para uma infecção pode ser feito em um tempo só. Retira a prótese, trata a infecção no mesmo momento da cirurgia com antibióticos e põe uma prótese nova, ou pode ser feito em 2 etapas. Retira a prótese, põe uma prótese temporária feita de antibiótico e depois coloca a prótese definitiva. E esse tempo pode variar de 3 meses a 6 meses para botar a prótese nova, ou, se for possível, conforme o tipo de bactéria, conforme o cirurgião, fazer a troca no mesmo momento, tratar a infecção no mesmo momento. Vamos buscar agora as perguntas que foram enviadas aqui nos stories. Estou com elas aqui na tela. Vamos lá. Minha prótese ficou frouxa depois de uma infecção. Dói muito. Tem que colocar outra? Tem que tratar a infecção com a troca da prótese, antibiótico, cirurgia e colocar outra. Se não fizer nada, essa infecção vai se espalhando para o osso e causando uma osteomielite de uma proporção cada vez maior. Quanto mais tempo espera para tratar isso, mais difícil é o tratamento. A rejeição pode acontecer quanto tempo após implantado? O mais comum aqui, vamos ler infecção, é que pode ocorrer isso dentro de 1 semana, 3 meses, que é o mais comum, tá? Após quanto tempo da cirurgia pode ocorrer o risco de luxação, que é a prótese desencaixar? O mais comum da luxação é ocorrer dentro dos primeiros 3 meses, onde a musculatura não está tão forte. Esse é o risco mais comum. Quanto mais próximo da cirurgia, mais o risco de ocorrer a luxação. Por isso que a gente tem cuidados mais intensos no início e vai liberando o paciente para fazer mais atividades com o passar do tempo. Mas o risco maior de luxação nos primeiros 3 meses, depois diminui muito esse risco. Como sabemos que o corpo está rejeitando a prótese? Aqui vamos ler, eu vou responder das duas formas, infecção ou a hipersensibilidade a metal. Então, quando a infecção vai ter dor, rubor, vermelhidão na pele, pode ter febre, pode ter saída de secreção, saindo uma secreção próximo da incisão. E a hipersensibilidade a metal pode ter só dor e pode ter alterações na pele também, como se fosse uma reação alérgica, tá? Em casos extremos, a pele até pode ficar escurecida em tipos de prótese que usa metal com metal. É mais raro de se utilizar isso hoje em dia. Então, rejeição, se é comum acontecer, é muito, muito raro de acontecer a rejeição do tipo de hipersensibilidade a metal. E riscos de infecção, eles vão gerar aí em torno de 0,4% a 1,2%. A estatística de cada pessoa varia. A minha estatística está em torno a 0,4% risco de infecção, que é extremamente baixo. Aqui o Jimenez Danilo, ouvi dizer que a probabilidade é mínima, mas o que acontece se isso ocorrer? Consequência. Exatamente. Rejeição propriamente dita, que se equivale mais próximo a uma hipersensibilidade a metal, é uma coisa extremamente rara. Se isso acontece, pode ser necessário a troca do implante. Lembrando aqui que eu nunca vi isso acontecer até o momento, tá? Outra pergunta aqui, Roguesato. Olá, doutor Davi. Pode ocorrer uma infecção depois de 3 meses da cirurgia? Pode. Essa é uma infecção dentro do primeiro ano, ainda se considera uma infecção do tipo hospitalar. Após o primeiro ano, se classifica como uma infecção mais do tipo hematogênica, que veio pelo sangue, tá? O que fazer quando ocorre uma rejeição? Que pode ocorrer, se fazer? E aqui a pergunta, né?
vamos substituir por infecção. Se tem infecção, tem que tratar de forma imediata, tá? Rejeição do sentido de hipersensibilidade a metal vai ter uma reação diferente que vai ser muito mais relacionada à dor e ausência de sintomas infecciosos. Às vezes, para o médico, pode ser difícil a gente saber se o paciente tem uma infecção. Então, às vezes, pode ser necessário fazer vários exames de imagem, pode ser necessário fazer exame de sangue e pode ser necessário, inclusive, fazer uma punção, que é colocar uma agulha no quadril, num ambiente estéril, com centro cirúrgico, e coletar um pouquinho de líquido ao redor da prótese para saber se tem alguma bactéria escondida ali. Pode ser bem difícil esse diagnóstico e pode ser um pouquinho demorado a gente ter certeza absoluta, tá? Aqui uma paciente perguntando se o sobrepeso pode atrapalhar na recuperação. Claro, pode atrapalhar. O paciente que está com sobrepeso, ele vai ter mais dificuldade de fazer os exercícios, de se movimentar, então atrapalha. Se o paciente pode emagrecer, quando possível, antes de uma cirurgia, é uma coisa que vai ajudar bastante o tratamento. Outras perguntas aqui que elas estão repetidas. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje aí de rejeição. Eu quero que vocês guardem o seguinte: se ouvirem a palavra rejeição, na maior parte das vezes, provavelmente estão se referindo à infecção. Esclareçam. Se disserem para vocês que estão tendo rejeição, esclareçam. Doutor, o que o senhor quer dizer com rejeição? Tem uma bactéria na prótese? Não, é só uma rejeição. Não, mas me explica então o que é uma rejeição. Estou com uma hipersensibilidade a metal? Vamos tentar esclarecer o que está acontecendo. Porque se a gente não esclarece exatamente o que está acontecendo, a gente não consegue tratar. É muito importante essa comunicação, até porque o paciente às vezes vai ouvir a opinião de outros médicos, é muito importante a clareza dessa informação. Então eu posso dizer para vocês que a imensa maioria dos pacientes que chega até mim dizendo que teve uma rejeição de prótese, na verdade ele teve uma infecção, foi uma bactéria que está lá presa na prótese e que se necessita fazer uma cirurgia, fazer a troca da prótese, usar antibiótico pela veia e fazer um tratamento completo relacionado a uma infecção na prótese. Pessoal, se não ficou claro, me coloquem aí nos comentários o que faltou eu explicar aqui. Eu sei que é muita informação, mas o meu objetivo aqui é trazer sempre informações para vocês. E a nossa conversa não acaba agora, né? Isso aqui é só um início de conversa, ela vai continuar através das perguntas que vocês vão colocando nos comentários. Se alguma coisa não ficou muito clara, eu faço um novo vídeo para esclarecer as dúvidas de vocês. Encaminhe esse vídeo para algum amigo que pode estar precisando e já assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui no card na sequência sobre o capacete cirúrgico, como diminuir o risco de infecção hospitalar e também sobre os hospitais. A classificação dos hospitais também vou colocar para vocês aqui no card, certo? Até mais então. Tchau, tchau.